porque nós podemos te entregar, Senhor, tudo aquilo que nós somos, porque nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos, Senhor, os nossos sonhos, nós te entregamos os nossos desejos, nós te entregamos os nossos pensamentos, Senhor, para nos render aquilo que o Senhor quer para nós. Nós nos rendemos, Senhor, aos seus sonhos para nós, aos seus desejos para nós, Senhor, aos seus desejos, Pai, para nossa geração, aos seus desejos para nossa igreja, Senhor. Obrigada porque em Ti nós podemos confiar, porque em Ti estão, Senhor, todas as nossas expectativas de vida, porque em Ti nós estamos suprindo em todas as áreas da nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque nessa noite Tu tens algo especial para nós. Nessa noite, Senhor, Você tem um banquete preparado para nós e nós queremos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou. Eu te rendo graças, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Muito obrigada, Ministério de Louvor. Boa noite, graça e paz. Amém. Eu quero pedir para os adolescentes até 14 anos acompanharem o Marco e a Dulce. Eles têm algo especial preparado para vocês lá embaixo. Amém? Acho que eu gritei mais do que devia. Eu ia descer, mas daí eu tenho que ficar aqui em cima. Até 14. Amém? Aleluia. Nós temos algo especial de Deus para nós essa noite. Amém? E quando eu digo nós, porque eu vou receber juntamente com vocês. Amém? E o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é chamados para a obediência. Amém? Quem aqui tem certeza que tem um chamado, levanta a mão. Um número muito bom. Quem aqui tem quase certeza que tem um chamado, levanta a mão. Quem aqui tem certeza que não tem um chamado? Muito bom. Então, muito bom. Pelo menos aqui todo mundo tem certeza ou tem quase certeza que tem um chamado. Amém? Mas eu quero dizer para vocês que sim, nós somos chamados. Amém? Todos nós. Mesmo a gente sabendo ou não sabendo qual especificamente é o nosso chamado, nós temos um chamado, nós somos chamados por Deus, nós temos um id a fazer, amém? E eu amo a definição da palavra eclésia, que significa igreja, que é a tradução para igreja, o qual somos eu e você, amém? Se você não sabe, você é a igreja, nós somos a igreja, nós estamos no templo do Senhor e nós somos a igreja, amém? E eclésia quer dizer chamados para fora. A primeira parte da palavra quer dizer para fora e a segunda parte da palavra eclésia quer dizer chamados. Então, igreja quer dizer chamados para fora, amém? E quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre a igreja, ela está falando que especificamente de nós que fomos chamados para algo específico nesse tempo na terra, amém? Por isso Deus quer que a gente esteja como igreja, como corpo, unidos nesse lugar. É por isso que a gente cultua todos os finais de semana, é por isso que a gente cultua durante a semana, porque Ele tem o propósito de nos ensinar aqui dentro, como igreja, para que a gente possa sair daqui e levar para fora tudo aquilo que a gente recebe aqui dentro. Amém? Então, nós somos chamados para fora, chamados para levar algo importante para aqueles que ainda não estão aqui conosco. Amém? Em Gálatas 1,15 diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios.
Em Jeremias 1:5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, antes de nós nascermos no ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. E independente de posição, independente de estarmos dentro dos 5 dons ministeriais, ou então dentro do ministério de socorros, independente de qualquer dessas coisas, nós fomos chamados. Amém? Aleluia. Em Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Todo pai tem um propósito e tem um plano para o seu filho. Amém? Quem aqui é pai e mãe? Vocês têm um plano para o filho de vocês? Amém? Para os meus filhos, para os nossos filhos que ainda não nasceram, nós temos um plano e um propósito já para eles. Nós temos coisas escritas para eles. Nós temos coisas que nós declaramos a eles. Todo pai e toda mãe tem um propósito para os seus filhos. E em Deus não é diferente. Quando Deus nos formou, quando Deus nos criou, Ele preparou algo, Ele planejou algo para nós. Mas para que a gente viva aquilo que Ele planejou para nós, para que a gente cumpra aquilo que Ele planejou para nós, nós precisamos seguir um caminho, nós precisamos ser obedientes em algumas áreas, em todas as áreas, na verdade, da nossa vida, mas nós precisamos ter obediência para podermos passar por esse caminho. Amém? Eu demorei para saber e para entender, ou até mesmo para ouvir falar sobre chamado. Eu demorei para entender que eu mesma tinha um chamado. Porque para mim era muito simples assim. Eu ia para a igreja, eu tinha que ir para a igreja, eu tinha uma religião, eu tinha certeza que eu ia para o inferno naquela igreja. E eu não contava para ninguém que eu ia na igreja. Porque eu não queria que ninguém fosse para o mesmo lugar que eu estava indo. Porque já que eu tinha que seguir aquela religião, porque eu era muito pecadora. E eu ia para o inferno de qualquer jeito, então eu não queria que as pessoas fossem comigo. Então quando essa palavra, quando essa revelação chegou para mim, quando eu tive entendimento dessas coisas, eu fiquei assim, tipo, peraí, não é assim. Quando eu comecei a ouvir sobre fé, quando eu comecei a ouvir sobre chamado, quando eu comecei a entender o que é ser obediente àquilo que Deus quer para nós, eu ficava pensando assim, mas será mesmo? Será que isso é para mim? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Porque para algumas pessoas que crescem num berço cristão, que crescem dentro da igreja, é muito mais fácil para compreender algumas coisas. Mas para quem não cresce, e infelizmente não cresce, é muito mais difícil. Tem gente concordando comigo. Amém? E eu quero ler de novo Jeremias 1:5, mas agora eu quero ler até o versículo 6. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Ter sido obediente desde que eu comecei a entender várias coisas não foi fácil.
E não é fácil até hoje. Mas entender que a obediência me leva a um bom caminho e a um caminho de bênçãos. E que a desobediência me leva a um mau caminho e a um caminho de ruína, faz com que ser obediente seja muito mais fácil e faz com que eu perceba a graça do Senhor sobre isso. Hebreus 3:1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolos e sumos sacerdotes que confessamos. Eu já falei aqui algumas vezes que, se você nunca ouviu, essa primeira vez você vai ouvir. Eu já falei aqui algumas vezes que pra mim era muito difícil, e ainda é até hoje, falar, pegar no microfone, dar um aviso, fazer uma oração. É muito difícil, às vezes pode parecer que não é, mas é. Porque é algo que me tira da zona de conforto. Me tira do confortável, de estar ali sentada, recebendo, de estar ali ouvindo. Não é algo agradável e confortável para mim. Mas eu entendi que se eu não for obediente nisso, eu posso trazer danos para minha vida e para a vida de outras pessoas. Não que Deus vai colocar a mão sobre mim, não que talvez vai deixar de me abençoar, não. Não. Mas eu vou deixar de viver coisas em Deus. E eu vou deixar de alcançar pessoas. Eu vou deixar de falar com pessoas. Até hoje e até agora, nesse momento, quando eu subo aqui, toda vez me dá um frio na barriga. Toda vez. Quando tá chegando no final do louvor, meu irmão começa a dar uma tremedeira por dentro, que meu Deus do céu. E é sempre, mas é um temor. Não é medo. É um temor. Porque qualquer palavra que eu disser aqui pode te dar vida, mas também pode te matar. É por isso que ser obediente, é por isso que entender as coisas na nossa vida, é por isso que entender aquilo que Deus quer pra gente, é por isso que compreender todas essas coisas é muito importante. A gente precisa entender que nós somos Cristo na Terra. Eu entendo que cada um tem um processo. E eu me comprometi, na última reunião de jovens, eu me comprometi com o pastor e com a equipe de jovens, a fazer o evangelismo nas escolas. E, irmão, pra mim isso é muito difícil. Quando o pastor perguntou quem pode, eu disse eu. Mas no fundo eu queria dizer, eu não vou nem rapar o Juvenal. Pra mim é muito difícil. Quando eu cheguei na frente da escola, eu falei assim, eu vou voltar pra trás. Depois eu digo pro pastor que eu fui, sei lá, eu faço qualquer coisa. Mas é muito difícil pra mim. Eu sou muito faladeira. Vocês sabem disso. Quem convive comigo sabe disso. Mas eu gosto de conversar aqui, no meu ambiente, sentado, na beira da mesa. Onde é confortável. Não lá na frente de uma escola, onde está cheio de jovem, que eu não conheço, que eu nunca vi na vida. Talvez deveria ser fácil por isso, né? Tipo, ninguém te conhece, ninguém nunca te viu. Mas não é, pra mim é muito desconfortável. Mas quando o pastor propôs isso pra gente, eu falei assim, não, eu vou. Eu vou porque eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu já não trabalho mais secularmente. Eu já não saio mais de dentro da igreja praticamente. E eu ainda vou dizer não para ir lá na porta da escola e falar para as pessoas. A única porta que eu tinha para evangelizar era o meu trabalho. E hoje eu trabalho dentro da igreja. Para mim é muito confortável dizer bem assim, não, tá tudo bem para mim. Cada um tem o seu limite, eu entendo isso. Cada um tem o seu processo. Mas a gente precisa ser rápido em corresponder ao nosso chamado.
A gente precisa ser rápido em entender o que Deus quer pra gente. A gente precisa ser rápido em agarrar as coisas, em agarrar a visão, em agarrar aquilo que é proposto pra gente. Nós precisamos ser rápidos com relação a isso. A gente pode demorar para agir, para fazer algumas coisas. Mas se eu e você não conseguimos ser fiel a chegar no horário do culto, a chegar às 6 horas, a chegar às 8 horas, como é que a gente vai dizer? Se a gente não consegue ser fiel a dizer sim para o nosso pastor quando ele pede para a gente ir na frente da escola fazer o evangelismo, como é que a gente vai ser fiel quando Deus disser vai? Como que a gente vai chegar e vai dizer eu estou pronto? Como eu vou chegar para eles e vou dizer não, Deus falou comigo que é para mim, sei lá, é para qualquer lugar. Se todas as vezes que ele me pediu para evangelizar eu não fui. E eu te entendo se você não quiser, tá tudo bem, porque eu também não queria. Mas eu saí da minha zona de conforto. Eu estou saindo dela. Eu estou me esforçando para isso. A gente quer tudo de Deus, tudo das pessoas, mas a gente não quer fazer nada para Deus e nada para as pessoas. Até que ponto eu e você estamos aptos a renunciar a alguma coisa na nossa vida para fazer a vontade de Deus? Até que ponto? Porque renunciar coisas é difícil. Renunciar um trabalho é difícil. Mas a gente quer tanta coisa de Deus e não quer dar nada para Ele e não quer renunciar nada para Ele. Se Deus planejou o nosso chamado, se Ele nos formou, se Ele nos criou para isso, Ele sabe que nós somos capazes. Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você pode, que você consegue. Quem não sabe disso somos nós mesmos. Porque até o diabo sabe que a gente é capaz e ele fica botando na nossa cabeça que a gente não é. Se até o diabo sabe, tenta convencer a gente do contrário, por que nós mesmos não conseguimos entender que nós somos capazes de fazer aquilo que Deus planejou pra gente? Eu estava lendo um versículo. A Samara já saiu. E eu estava lá na secretaria ontem lendo um versículo. E eu comecei a rachar o bico, assim, comecei a rir. E as meninas estavam aqui na igreja, né, limpando o DI e tal. Aí a Samara entrou e ela olhou pra mim e falou assim, você tá doida? Aí eu falei assim, não, é que eu tava lendo um negócio muito engraçado. E eu tava lendo Juízes 6:11, onde o anjo do Senhor falou pra Gideão, né, que era pra ele ir comandar e livrar Israel dos midianitas. E ele respondeu bem assim, não, Senhor meu. E quando eu li aquela frase, eu fiquei imaginando eu falando pra Deus. E eu comecei a rir muito. E eu falei, não, Senhor. E eu fiquei pensando, ele falou umas 3 vezes, tipo assim, que ele não era capaz, que ele não conseguia, que dentro da casa dele ele era o menor, que a família dele era a mais pobre. Ele deu tantas desculpas pra Deus, tantas desculpas pra não fazer aquilo que ele tinha que fazer. E quando a gente ficar falando que não consegue, que não dá certo, que não vai funcionar, não vai mesmo. Enquanto a gente não se posicionar diante daquilo que a gente quer, diante daquilo que Deus quer, não vai mesmo, não vai dar certo.
Deus não está preocupado com as nossas lamentações. Deus não está preocupado com o nosso mimimi. Deus não está preocupado com nada. Ele está preocupado com que a obra dele seja feita. É com isso que ele está preocupado. E eu vou te dizer, se ele não usar a mim e não usar você, ele vai achar alguém que queira ser usado. Se ele não usar a gente, se ele não usar nós, como o verbo jovem de Cascavel, ele vai mandar jovens aqui dentro para ser usado. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar tudo aqui, ó, chupando o dedo e olhando as pessoas fazer as coisas que era pra gente ter feito. E a gente ainda vai fazer, sabe o quê? Vai dizer bem assim, por que o senhor não me botou, pastor? Pra fazer? Por que o senhor não me deu oportunidade? Por que o senhor não me botou para pregar? Por que o senhor não me botou para dar aviso? A gente ainda vai fazer isso. Por quê, irmão? Porque a gente deixa a nossa carne dominar a gente. A gente deixa a nossa alma dominar a gente. E a gente não deixa o nosso espírito se sobressair. Eu tô rindo, mas é porque tá duro. Porque foi duro pra mim. Porque é duro pra mim. A palavra cai sobre mim primeiro. A gente não pode ficar parado. Não adianta. Não adianta. A gente tem convicção do nosso chamado. Eu tenho convicção que meu chamado é missionário. Não tô falando eu, tá, gente? Tô dando um exemplo. Eu tenho convicção que o meu chamado é missionário. Tô dando um exemplo. Mas eu fico sentado. Eu tenho convicção que o meu chamado é de pastor. Mas eu fico sentado. Eu tenho convicção que eu tô dentro do ministério dos socorros. Mas quando precisa de socorro na igreja, todo mundo foge. Se a gente ficar sentado, as coisas não vão acontecer. Se a gente não se mover, as coisas não vão acontecer. Se a gente não se alimentar da palavra, se a gente não orar, se a gente não ler, se a gente não fazer o que precisa ser feito, as coisas não vão acontecer e não vão funcionar. Se o carro não anda sem combustível ou sem alguém empurrar para poder funcionar, por que Deus já deu o chamado? Deus deu as pernas, os braços. Deus deu tudo, o carro, a bicicleta, o caminhão, sei lá o que for. A gente ainda quer que ele empurre. Eu não quero viver uma vida sendo empurrada por Deus. Eu não quero. Não quero. Eu não quero viver uma vida acordando todos os dias, toda vez que eu abrir meu olho, eu ouvir Deus falando comigo. Você não está fazendo o que precisa ser feito. Você não está fazendo o que precisa ser feito. Alguém vai fazer no seu lugar. Eu não quero isso. Eu não quero ser cobrada por aquilo que eu não fiz. Eu não quero fazer por fazer. E quando chegar a hora, Deus olhar para mim e falar bem assim, pois bem, você fez, mas eu fiz o que eu queria. Eu não quero. Eu me recuso a isso, irmão. Eu me recuso a isso. Eu prefiro perder qualquer coisa nessa vida. Eu prefiro perder minha reputação. Eu prefiro ir lá na escola e ver todo mundo rindo de mim, do que ouvir Deus falar que eu caminhei a minha vida toda e não fiz o que Ele queria. Quando eu estava no mundo, era muito fácil para mim. Eu não sabia do que estava aqui dentro. Mas hoje, que eu tenho convicção, que eu conheço essa palavra, que eu sei dos planos de Deus, eu não posso voltar para trás. Eu não posso voltar para trás, irmão. É muito bom a gente receber palavra de pessoas específicas, de ministros específicos que vêm aqui. Mas é melhor ainda a gente ouvir direto de Deus. E tem coisas, irmãos, que eu já ouvi direto de Deus.
ajoelhada nesse lugar, orando na minha casa, tomando meu banho. Não tem nada melhor do que você saber e ouvir de Deus aquilo que Ele quer para você. Não há nada melhor. Não há nada melhor. As pessoas, às vezes, elas chegam lá na livraria, e já foram várias pessoas, e elas perguntam assim: qual livro que vai me dizer qual é meu chamado? Não é, Felipe? Que livro que eu leio para saber qual é meu chamado? Aí eu falo bem assim: deve ter uns 20 líderes nessa igreja, eu te dou o nome de todos, você começa a servir, aí você descobre. Irmãos, não tem livro que vai te dizer qual é o seu chamado. Você precisa se desenvolver para poder descobrir qual é o seu chamado. Você precisa ouvir os comandos e ser obediente aos comandos do Senhor para você descobrir qual é o seu chamado. Não adianta todo culto aqui, depois que o pastor prega, ou toda vez que tem um ministro de fora, ou toda vez que tem um professor do rema, ou qualquer coisa, você ficar orando assim: Deus, manda Ele dizer para mim qual é o meu chamado. Vocês riram porque eu sei que vocês já pediram isso. Porque lá atrás eu também pedia. Eu ficava esperando o pastor Ediara me dizer qual era meu chamado. Sempre, eu ficava esperando, sempre. Eu ficava toda aula de consagração, eu ficava esperando o professor vir dizer pra mim qual era meu chamado. O chamado de Deus na nossa vida é como uma roupa. Ele é sob medida. Aquilo que cabe em mim não vai caber em você. E aquilo que cabe em você não vai caber em mim. Mesmo a gente sendo casado. A roupa do Lucas não cabe em mim, a minha roupa não cabe nele. Não cabe, mesmo a gente sendo casado, existem coisas que são independentes. Os nossos chamados podem se unir, podem fazer a vontade de Deus, mas eu preciso fazer coisas e Ele precisa fazer coisas. A gente precisa ter consciência de que tem pessoas que precisam daquilo que nós temos. Seja um amigo, seja um familiar, seja um vizinho. Mas a gente precisa ter consciência disso. Porque quando a gente tem consciência disso, a nossa responsabilidade aumenta. O nosso desejo de fazer aquilo que precisa ser feito aumenta. A chama dentro de nós aumenta. Se você deseja, porque eu sempre escuto isso: eu desejo ser uma pessoa realizada na minha vida. A gente vai ser realizado quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Não tem outro lugar para a gente ser realizado. Eu estudei 4 anos para me formar. Quando a gente casou, o Lucas falava assim para mim: vamos embora, vamos sair daqui, vamos para outro país. A gente não tem nada aqui. A gente não tem casa, a gente não tem carro, a gente não tem filho, a gente não tem nada, vamos embora. E eu falava: eu não vou largar a minha profissão para ir embora para outro lugar. E ele falava, e ele falava, e ele falava, e ele falava, e eu falava: eu não vou largar a minha profissão para ir para outro lugar. Eu não estudei 4 anos à toa para pegar e ir embora. Irmãos, hoje eu estou no centro da vontade de Deus. Não foi difícil para mim. Não foi difícil.
Quando eu decidi, quando eu tomei essa decisão, o Lucas perguntou pra mim: você tem certeza? Você não vai se frustrar? Você não vai ficar chateada? Ele falou assim, ele me lembrou, ele falou assim: você me disse que estudou 4 anos. E eu falei assim: eu tenho certeza. Não, eu trabalhei 9 anos na nutrição. Eu fui muito feliz. Mas hoje eu sou muito mais. Hoje eu sou muito mais. E não se iluda. Não pense que não existem pressões, não existem dificuldades. Existem muitas. Muitas. Mas, irmãos, saber que a graça de Deus está sobre mim é o que me mantém em pé todos os dias. Todos os dias. E não é porque eu ocupo uma posição, não. Porque se a Diária falar assim, a partir do ano que vem, Thalita vai ser a diretora do Remo, vai estar tudo bem pra mim. Eu vou vir servir a escola. Nossa, a cabeça falou que não. Vai estar tudo bem pra mim, porque eu não amo a posição. Eu não amo isso. Eu amo estar no centro da vontade de Deus. Eu não sou a primeira diretora dessa escola, eu não vou ser a última e tá tudo bem. Todos os dias eu preparo a equipe para isso, não preparo? Todos os dias lá em cima eu falo para ela: senta aqui e faz isso, porque amanhã pode ser você. Eu não tô presa a cargo, não, irmãos. Eu quero aquilo que Deus quer para mim. É o desejo de servir a Ele. É isso que me mantém, é isso que me lembra, é a graça dele que me mantém. Essa semana o Lucas até me mandou um negócio lá. Qual é o nome daquilo? É o concurso? Edital, isso. Edital. Aí eu mandei uma carinha daquela bonequinha que tem um negócio carregando assim pra ele. Aí ele: ué? Você fazer? Eu falei: o que eu vou fazer? O quê? Ele: é pra você fazer um extra. Aí eu falei: um extra de 8 horas por dia, você tá maluco? Se, porventura, talvez, for a vontade de Deus, quem sabe? Mas hoje eu não tenho vontade. Se o pastor e a Diária me botarem pra fora da igreja, quem sabe aí eu arrumo um emprego. Se eles me demitirem, aí eu arrumo outro emprego. Tô brincando, mas hoje eu estou muito feliz, irmãos. Não é difícil pra mim. A gente tem que permanecer onde nós estamos até a gente ter certeza de comandos do Espírito pra gente se mover. Se você já tem convicção do seu chamado, eu vou dar um exemplo de um chamado missionário, porque é um dos chamados que mais se move, né? Se você tem certeza do seu chamado, se você, por exemplo, eu tenho um chamado missionário para a África, ore muito sobre isso. Estude muito sobre aquele lugar. Estude sobre as pessoas, estude sobre a língua. Se prepare. Sabe, se informa sobre aquilo que você, sobre para onde você quer ir. Ouça a voz do Espírito sobre o tempo exato para essa coisa. Não faça nada sem um comando. Eu sempre falo pro Lucas. Eu falo sempre assim: olha, se um dia a gente for sair daqui e tudo mais, eu falo assim: Deus tem que descer aqui na terra e
e me dizer. É assim. Tem que ser tipo como aconteceu com o Daniel Brezão lá. Ai, meu Deus do céu. Se você não entendeu, depois você procura lá no Ministério Verbo da Vida, Daniel Brezan. Deus falou com ele na reunião de pastores, mas Deus já tinha falado com ele há muito tempo. E foi algo muito sobrenatural que aconteceu. E dá pra mandar no grupo depois. Então, ore e espere o comando do Espírito para você agir. Deus vai te encontrar, fica tranquilo. Ele sabe onde você mora, Ele sabe seu endereço. Amém? Você não precisa ficar correndo atrás dele. Ele sabe. Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde o seu endereço, Ele sabe qual cama você dorme, Ele sabe o que você pensa, o que você faz. Não dê um passo maior que a sua perna. Não haja por empolgação. Muitas vezes a gente quer ir para as nações, a gente quer mudar de país, a gente quer ir para outra cidade, a gente quer ir para outro estado, mas a gente não consegue nem congregar na nossa igreja. A gente não consegue nem fazer o evangelismo. Muitas vezes. Como que a gente vai falar do amor de Deus para uma criança, para uma prostituta, para uma pessoa na rua, se a gente tem vergonha de falar para uma pessoa normal e sã? Como que a gente quer falar de Deus? Como que a gente quer fazer outras coisas para fora? Se a gente não tem consideração com aqueles que estão dentro da nossa casa, com a nossa família. É muito fácil falar de Jesus, é maravilhoso. É muito lindo, muito lindo. Mas eu não respeito meu pai, eu não respeito a minha mãe, eu não respeito os meus líderes, eu não respeito meu pastor, eu não respeito meu marido. A gente precisa cumprir princípios para alcançar o nosso chamado. Talvez você possa me dizer assim: mas eu não quero. Tá bom assim para mim? Eu não quero fazer nada, eu quero ficar sentada, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Sinto muito te dizer. A vida não é mais sua. A vida não é mais minha. A partir do momento que você disse sim para Deus, que você entregou a sua vida para Ele, e que nós nos entregamos para Ele. Sim, Senhor, eu te entrego a minha vida. A vida não é mais nossa. O corpo não é mais nosso. Eu não faço mais o que eu quero, eu não visto mais o que eu quero, eu não ando mais do jeito que eu quero, eu não falo mais besteira. Não é mais nosso. Eu preciso me comportar como um representante do céu. E eu vou voltar naquilo que eu falei antes. Se a gente não fazer, alguém vai fazer. Deus não deu dom, Deus não deu talento, Deus não deu fugiu a palavra. Ferramentas, instruções, habilidades. Isso, habilidades. Obrigada. Deus não deu as habilidades para que a gente jogasse fora, ou então para que a gente não fizesse nada com elas. Ou para que então a gente usasse elas no mundo. A obediência ao Senhor é o caminho para a bênção. Não vai ser na força do nosso braço. Obedecer dói, crescer dói, cumprir dói. E muitas vezes, obedecer e dizer sim vai parecer uma obediência, vai parecer uma humilhação carnal. Estão me humilhando. Se submeter é humilhação. Dizer sim é humilhação. Mas obedecer é bênção. Obedecer quebra o orgulho. Obedecer ajusta caráter.
submeter-se ao Senhor, aos nossos líderes, aos nossos pais, aos nossos pastores, mesmo em momentos em que pareça incoerente, nos molda. Sabe por quê? Porque se a gente se submeter à visão que eles estabeleceram para nós, não vamos ser nós que vamos ser cobrados. Mas se eu não me submeter à visão, se eu não me submeter àquilo, eu vou ser cobrado. E fica tranquilo que o diabo vai dizer para você, é injusto, não tá certo, estão te humilhando. Fica tranquilo que ele vai mesmo. Mas independente do que possa surgir na nossa mente, independente de qualquer coisa, a obediência impede com que a gente se desvie dos caminhos do Senhor. Porque como eu falei antes, pra mim hoje, pra eu hoje, pensar, quando eu penso assim, se um dia eu me desviar, aí me vem todas as coisas que podem acontecer comigo, como consequência desse ato. Então é muito mais fácil eu ser obediente. A maior demonstração do amor de Jesus que a gente pode dar, que a gente pode dizer para as pessoas, é Jesus sendo sacrificado, é Jesus sofrendo. Alguém leu na Bíblia que ele reclamou? Não, tá bom. Eu não sei o que você passou, o que você está passando. Você não sabe o que eu passei, o que eu estou passando. Mas independente do motivo que a gente esteja passando, não é motivo para a gente não falar de Cristo. Independente de qualquer coisa que aconteça, não é motivo para a gente não falar de Cristo. Porque eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com cada um que está aqui, você vai me contar uma situação muito triste que aconteceu na sua vida. No meio disso tudo você vai dizer assim, mas graças a Deus que no meio disso, isso aconteceu. E sabe que isso que a gente passa, né, porque doenças não são de Deus, doenças vêm do mal. Mas sempre a gente pode ver a mão de Deus sobre a nossa vida, nos tirando disso. Pode ser testemunho para as pessoas lá fora. O ministério de louvor pode ir subindo, eu já estou finalizando. Muitas vezes obedecer vai nos custar algo. Muitas vezes obedecer não vai ser bom para nossa alma, não vai ser bom para nossa carne, mas a obediência ela aperfeiçoa a nossa vida. Ela nos qualifica, ela nos classifica para o propósito de Deus na nossa vida. A gente precisa escolher ser amigo de Deus ao invés de ser amigo do mundo. A gente precisa escolher ser radical. Aquele crente é radical do que ser um infernal. A gente não pode ser superficial. A gente tem que ser, já que é pra ser, vamos ser de verdade. Já que é pra ser crente, vamos ser crente de verdade. Porque, vão comigo. Aí a gente tem dois trabalhos. Ser meio crente e meio do mundo. Aí não faz nada direito. Aí você não está agradando nem a Deus nem a Satanás. Vamos ser crente de verdade, então. Vamos ser radical mesmo. Vamos perder reputação mesmo. Vamos, como diz, meter os dois pés na porta. Porta. Os carioca ficam doidos.
Obedecer não é na força do nosso braço, é através da graça de Deus. Eu te digo, tente ser obediente, que você vai ver a mão de Deus sobre você. Somente em Cristo a gente tem a capacidade e a sabedoria do alto para andarmos em níveis cada vez mais altos de obediência. No mundo se fala muito sobre recompensa. Porque eu trabalho toda semana e meu chefe não me diz muito obrigada na sexta-feira porque eu fui trabalhar todos os dias. Porque eu lavo a louça todo dia na minha casa e minha mãe não me diz muito obrigada. Mas em Deus, você tem uma recompensa celestial. Você tem uma recompensa eterna. Quando nós fazemos as coisas para Deus, a gente não precisa ficar esperando a recompensa dos homens, porque nós temos garantia de uma recompensa eterna. A gente precisa estar pronto. Não há mais tempo para brincadeira. O evangelho é sério e a gente precisa levar a sério o que é sério. Vamos parar de olhar para o mundo como se as coisas fossem normais. É o novo normal. Não, não é um novo normal. O normal é o que está escrito na Bíblia. O normal é o que Deus mandou a gente fazer. Eu quero ler um trechinho bem rapidinho aqui desse livro. Diz assim: o Rick Renner diz assim: você pode discutir com Deus o dia inteiro sobre por que ele deveria escolher outra pessoa em vez de você. Mas até que você pare de lutar e simplesmente renda a sua vontade para obedecer a Deus, você nunca tomará posse do seu propósito divino na vida. Deus tem um chamado específico para você. A corrida espiritual que Ele colocou diante de você é uma corrida que ninguém mais pode correr. E quando finalmente se levantar para obedecer a Ele, você ficará satisfeito por ter feito isso. Não existe satisfação ou paz maior que saber que você está fazendo exatamente o que Deus chamou para fazer. Eu queria ler o capítulo todo, mas eu não vou ler. Se você quiser, tem esse livro lá na livraria. Diga sim. É muito bom. Vamos ficar de pé. Irmãos, a gente não pode tratar as coisas mais como normais. A gente não pode mais fingir dizer sim para Deus e continuar fazendo todas as coisas do mesmo jeito. Pode parecer difícil, pode parecer impossível. Eu olhava para minha realidade e eu dizia assim: vai demorar muito tempo na minha vida para que eu possa fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nunca, mas nunca, até 2 anos atrás, eu pensava que eu poderia servir a Deus e fazer o que eu faço hoje. Nunca. Porque primeiro de tudo, lá em 2018, nem o rema eu queria fazer. Que eu dizia que isso não era pra mim. Quando eu cheguei nesse lugar, nem na mesa pra sentar com o pastor Ricardo Diário eu não sentava pra comer. Que eu não gostava deles. Olha o que Deus faz na vida do crente. Irmãos, nunca diga nunca. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano lindo para você. Ele já estabeleceu, já está pronto, já está feito. A gente só precisa se deixar ser usado. A gente só precisa se deixar ser instruído. A gente só precisa abrir a nossa boca e sair mundo afora falando aquilo que ele fez. É só isso que a gente precisa fazer. A gente só precisa ser boca de Deus. A gente só precisa ter convicção de que a gente é representante dele. E as coisas vão ser mais fáceis. Sexta-feira foi difícil. O evangelismo, né, Ana? Foi legal, mas foi difícil. Mas na próxima vai ser melhor. E na outra vai ser melhor. E na outra vai ser melhor ainda. E quando a gente estiver lá na última sexta-feira, a gente vai dizer pro pastor assim:
Vamos começar a espalhar pelas escolas, assim, da cidade toda? Porque a gente não quer parar mais. Sexta-feira foi corrida, irmão. Eu saí, eu fui, eu voltei, eu não sei o que, dei lanche pra professora, tomei banho, saí correndo, fiz isso. Mas no final do dia eu falei assim, poxa, eu consegui cumprir aquilo que o pastor queria. Eu consegui cumprir aquilo que ele tem proposto pra nossa igreja. E a gente vai continuar. E se você quiser ir com a gente, você pode ir. Amém? Nós somos em 4 na sexta-feira de manhã. E nós somos em 3 na sexta-feira à tarde. E aí quando a gente chegou, já tinha bastante gente, na tarde já tinha bastante gente indo embora. E a gente pegou umas rodinhas que estavam ali. Aí a gente entregou os panfletos pros meninos. Aí os meninos falaram assim, ó, é um sinal de Deus pra você ir pra igreja, hein? Eles receberam super bem. Quem estava na nossa mente dizendo que não ia dar certo era o diabo. Vai dar certo, irmão. A gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Sobre você, sobre nós, amém? Pai, eu declaro, Senhor, que nós não temos espírito de covardia. Nós não somos covardes. Nós não temos medo. E eu declaro, Senhor, que nós faremos aquilo que precisa ser feito. Nós cumpriremos a sua vontade, Pai, para a nossa igreja nessa cidade. Nós cumpriremos
vontade para a cidade de Cascavel. Nós cumpriremos o seu ide, Senhor, nesse lugar. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, Senhor. Eu declaro, Pai, que eles não pensarão para agir, Senhor, eles simplesmente agirão. Sairá, Pai, da boca deles, Senhor, palavras que eles nem pensaram para falar. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que eles alcançarão outros jovens. E outros jovens alcançarão outros jovens. E outros jovens alcançarão outros jovens. E nós seremos uma multidão, Senhor, neste lugar. E nós seremos uma multidão, Pai, que alcançará, Senhor, essa cidade. Nós declaramos, Senhor, boates fechadas, bares fechados, Senhor. E a sua igreja crescendo, Pai. O seu povo se multiplicando, Senhor. Um desejo intenso, Pai, de te servir. Um desejo intenso de te amar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, os nossos corações apaixonados por vidas, apaixonados por almas, apaixonados e sedentos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para esse lugar. Oh, Pai, nós estamos debaixo de uma visão e nós queremos, Pai, cumprir essa visão. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Você te deseja, todo seu te